Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é um homem com uma carreira de mais de 3 décadas e meia no setor da banca. Foi, entre outras coisas, diretor-geral do Banco Comercial Português e presidente do Banco Popular Portugal. É há 2 anos presidente executivo do BNU, Banco Nacional Ultramarino. O nosso convidado de hoje é Carlos Cid Álvares. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado pelo convite. Como é sabido, o BNU é o banco responsável pela gestão da conta criada pela chamada Comissão Solidária de Macau para a recolha de donativos, com vista à compra de material de proteção e kits de despistagem da Covid-19 a serem enviados para Portugal, para o Sistema Nacional de Saúde. Com os donativos de última hora, os grandes donativos de última hora, foram angariados mais de 4,5 milhões de patacas. Perguntava-lhe se este dinheiro já foi usado ou não na compra deste material médico. Muito bem. Eu julgo que são 4.680.000 patacas e o dinheiro ainda não foi utilizado, portanto vão existir instruções do Serviço Nacional de Saúde, que articulado aqui com a Comissão, irá selecionar os produtos que serão comprados. Depois, com base em instruções validadas pela Comissão, o Banco Nacional Ultramarino fará os pagamentos e o equipamento será entregue à ordem da Embaixada de Pequim, que depois centralizará esse e outro material para enviar por avião para Lisboa. Já agora, excedeu as suas expectativas, o montante que foi reunido? Eu confesso, eu admitia que pudesse chegar aos 2 milhões e meio. Chegar aos 4.600.000, acho que foi fantástico. Demonstra a vitalidade da comunidade, a vitalidade da sociedade civil, a capacidade de organização das pessoas. As pessoas que estavam à frente da Comissão conseguiram reunir mais de 20 associações e portanto, acho que é de louvar, acho que é fantástico aquilo que aconteceu. Para além da participação neste processo que tem a ver com esta conta, o BNU teve também um papel decisivo na compra por parte do Estado português de 500 ventiladores na China, isto depois do fornecedor ter dado um prazo limite muito apertado para se fazer o pagamento de 10 milhões de dólares americanos. A história é basicamente conhecida, foi notícia, mas se calhar vale a pena recuperar os contornos deste episódio um pouco vulgar. Eu acho que não quebro o sigilo bancário, senão não o referiria, mas por volta aí da 1 e tal da manhã de segunda-feira, a seguir ao domingo de Páscoa, recebi uma chamada do Dr. Paulo Macedo de Lisboa a dizer que este tema era muito urgente e que tinha que ser resolvido na hora, porque senão o país poderia correr o risco de não ver satisfeito esse compromisso que teria a ser negociado com o fornecedor. Venderia a outro cliente, a outro país, essa não parte, fosse feito o pagamento até às X horas? Essa parte já desconheço, mas vi aquilo que li nos jornais. O que nós fizemos foi, à 1h30 da manhã, contactar com o Instituto de Gestão de Crédito Público e articular as coisas por forma a que às 2 da manhã de Lisboa, antes das 2 da manhã de Lisboa, portanto 10 da manhã aqui em Macau, as transferências tivessem sido efetuadas e o suporte comprovativo das ditas transferências estivesse na mão dos fornecedores através do nosso embaixador em Pequim. Sim. E isso foi conseguido e fiquei muito... Obviamente, toda a gente do BNU, nós temos uma equipa fantástica no BNU e a eles se deve, digamos, ter conseguido operacionalizar-se isso em tempo útil e ficamos muito felizes por ter contribuído de alguma forma para que esse equipamento possa chegar a Portugal num momento tão crítico como aquele que neste momento estarão a viver. Sim. E este foi um processo acompanhado ao mais alto nível em Portugal politicamente. Não vou referi-lo, mas realmente vi uns e-mails onde estava muita gente envolvida ao mais alto nível. Muito bem. Falando de questões relacionadas com Portugal, antes de irmos naturalmente a Macau, tem havido em Portugal algum debate sobre a banca, o papel da banca no quadro do impacto económico desencadeado pela Covid-19, em termos de apoios às empresas, ajuda ao relançamento da economia? O Presidente da República, por exemplo, fez pressão explícita aos bancos para facilitarem linhas de crédito, disse até que a banca deve ao país. Declarações na mesma linha também do Primeiro-Ministro, do líder da oposição, que até disse que seria uma vergonha, uma ingratidão, se os bancos tivessem lucros nesta altura.
Como homem ligado à banca, ligado também à Caixa Geral de Depósitos, por via do Banco Nacional Ultramarino, como é que olha para estas declarações e como é que vê aquilo que está a ser feito ou não pelos bancos em Portugal nesta altura? O que lhe podia dizer? Compreendo essas palavras, porque realmente o sistema financeiro foi ajudado pelos contribuintes portugueses aqui há bem pouco tempo. Agora, nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos. Nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos, que teve um aumento de capital substancial. Agora, não nos podemos esquecer que, no final, os bancos trabalham como matéria-prima, que são os depósitos dos clientes. E há critérios de avaliação de risco que são definidos pela Autoridade Bancária Europeia, pelo Banco Central Europeu, e ao qual todo o sistema financeiro está vinculado. Obviamente, numa situação destas, os bancos irão fazer com certeza tudo o que tiver ao seu alcance para poder ajudar particulares, pequenas e médias empresas, empresas em geral, a sobreviver e a poderem depois, num segundo momento, a relançar-se para recuperar, digamos, a atividade económica que, entretanto, teriam perdido. Mas esses critérios de avaliação de risco estão lá. Admito que não será fácil. Os critérios poderão ser flexibilizados neste contexto. É uma situação diferente, anormal, ou não? Admito que sim, mas se calhar também contra garantias especiais. Eu admito que os portugueses não ficariam, se calhar, muito felizes, na sua generalidade, os 10 milhões, se vissem um sistema financeiro outra vez com imensos problemas e com a necessidade de ajuda e com a necessidade de contribuições adicionais. A questão é como é que se faz esse equilíbrio, então? O Governo já está a atuar, eu julgo que já há linhas de crédito neste momento que estão a ser utilizadas e que têm garantia do Estado a 90%. Portanto, isso deixa, digamos, todo o sistema financeiro tranquilo. As operações são com certeza avaliadas com base em critérios de avaliação prudentes, mas há um colateral adicional que é uma garantia do Estado e que se calhar permitirá que em situações de hipotética dúvida as decisões possam ser ligeiramente, digamos, dadas no sentido de se fazer as operações. Mas acho que por trás estarão sempre critérios de avaliação de risco prudentes, porque Portugal está na Europa e os critérios de avaliação de risco são europeus, muito baseados na capacidade de reembolso, ao contrário daquilo que se passava no passado, que era em que o crédito se baseava muito no colateral. Mas estes colaterais, porventura, de vez em quando, ou muitas vezes, variam de valor. Portanto, nada como basear os critérios de avaliação de risco na capacidade, depois, do devedor poder pagar. Mas, antes de avançarmos, fazia-lhe esta pergunta. Na elite da banca, existe esta noção de que se deve ao país? Concorda-se com este argumento? Ou lê-se estas palavras do próprio Presidente como sendo portadoras de alguma demagogia, em algum sentido? Eu não diria demagogia e compreendo, porque se calhar para a generalidade da opinião pública esse tema está lá. Portanto, as ajudas existiram, foram utilizadas e o sistema financeiro foi, digamos, tornado muito mais forte e a funcionar com rácios. É verdade que houve injeções muito grandes e decisivas, isso é um dado objetivo. Compreendo essas palavras, compreendo também as palavras que dizem no sentido, não faria muito sentido se calhar os bancos apresentarem resultados gigantes numa altura destas. Não, compreendo perfeitamente aquilo que está em jogo. Talvez não compreenda é a banca voltar a fazer, se calhar, determinado tipo de operações que no passado fizeram e que depois não correram bem. Mas não é o caso. Agora, a situação que se pede não é... No passado teriam feito por uns motivos, agora seria por outros motivos. E estes motivos, francamente, mais válidos. Mais válidos. Muito bem. Vamos então avançar e falar aqui sobre o BNU e sobre Macau. Fazendo este paralelismo, estávamos a falar de medidas de apoio à economia por parte dos bancos em Portugal. Aqui em Macau, e no que diz respeito diretamente ao BNU, já existem também algumas linhas de crédito que foram abertas. Perguntava-lhe, antes de mais, qual é que será, nesta altura, a principal medida, a mais emblemática, que tenha sido tomada pelo BNU para ajudar a economia? A ver, os bancos trabalharam muito de perto com a Associação de Bancos e com a Autoridade Monetária e, portanto, muito perto com o Governo, nesta lógica de apoio a Macau, apoio aos particulares, apoio às empresas. O Governo tem tomado um conjunto de medidas que, agora numa segunda fase, abrangeram ainda um maior leque de destinatários e acredito que são medidas que vão ter, digamos, um impacto forte,
quer na manutenção dos postos de trabalho, quer na manutenção do rendimento das pessoas, quer, digamos, na possibilidade de, quando o vento soprar de feição, a economia recupere. O sistema financeiro, portanto, os bancos criaram um conjunto de produtos para apoiar as empresas neste momento mais crítico. A ideia é apoiar para pagar salários, apoiar para pagar rendas. Portanto, quando não há receitas, os custos continuam lá e esses, se calhar, são a grande fatia, o grande peso, salários e as rendas. E os bancos, e o BNU, aprovou linhas de crédito, no fundo, que se baseiam no apoio a estes dois tipos de necessidades, mas apoiou também linhas para compra de material, de equipamento médico, relacionado com, digamos, com o Covid-19, a proteção dos colaboradores, e aprovou também linhas de crédito para estoques. Portanto, são medidas do próprio banco e medidas também em articulação com as medidas anunciadas pela administração, é isso? Tal e qual. No fundo, há, digamos, aqui um papel integrado por forma a que todas as coisas façam sentido. Falava há pouco da questão dos postos de trabalho, etc. Questões que decorrem desta situação delicada que se vive e que vivem muitas PMEs. Da parte do BNU, houve dispensas de trabalhadores? O que é que pode dizer? Não, e não contamos dispensar ninguém. Portanto, o mês de fevereiro foi francamente mau. Portanto, o negócio caiu substancialmente. Eu estou há 2 anos e pouco, mas acredito que sim. Mas em março já se notou uma recuperação bastante grande. Para dar uma ideia, o banco abre cerca de 1000 contas por mês e em março abrimos 900 e tal contas, depois de, em fevereiro, termos aberto apenas 400 e tal. Agora, nota-se que há uma paragem da atividade. Portanto, ainda que a margem financeira esteja mais ou menos igual à do ano passado, o que é bastante interessante para o banco, a parte relativa a comissões sofre uma quebra brutal, porque as pessoas não viajam, as pessoas não gastam com cartões, as pessoas que não compram os seguros que compravam, não investem na bolsa como investiam, e, portanto, a parte das comissões caiu bastante e os custos aumentaram. Nós fizemos um investimento forte para proteger as pessoas, quer em equipamento, máscaras, os desinfetantes, quer na proteção com vidros em todas as agências para que os colaboradores conseguissem continuar a servir os clientes, mas devidamente protegidos. Alugámos um hotel para os colaboradores não residentes, pagámos subsídios extraordinários para que as pessoas pudessem trabalhar, reduzimos o horário de trabalho para que as pessoas pudessem acompanhar os filhos em casa, porque os filhos não estavam a estudar. E, portanto, fizemos um esforço bastante grande, depois, obviamente, tem reflexos na conta de exploração. E, para lhe dar uma ideia, o ano passado o banco cresceu em resultados 24%. Este ano, março contra março, está a cair cerca de 22%. Portanto, o banco está super sólido, com indicadores fortíssimos, está a ganhar dinheiro, mas está com resultados inferiores em 22% em relação ao ano passado. E acredita que, até ao final do ano, a quebra deverá ser maior por causa deste clima económico? Já ouvi apontar para uma quebra que poderá chegar aos 20%. Eu sinceramente, acredito que não irá ultrapassar esse patamar dos 20%, porque noto que estão a acontecer, assim como tudo aconteceu muito rápido para mal, acredito que também tudo possa acontecer muito rápido para o bem. Portanto, hoje vi que há medidas de abertura de escolas em Pequim, há medidas de abertura, de relançamento da atividade em Hubei. E, portanto, se Hong Kong também continuar com muito reduzido número de casos novos, e se Macau também permanecer nesta senda, o que há 5 dias sem casos novos, eu estou convencido que as coisas vão começar a ter um outro caminho. Segunda-feira, o chefe do Executivo irá anunciar, digamos, falar novamente à população de Macau e poderá ter algumas novidades neste domínio, nomeadamente em termos de, porventura, de atribuição de vistos para que pessoas da mainland possam vir a Macau. Isso, obviamente, terá um impacto muito grande na economia. Tem vindo a sublinhar em várias entrevistas que um dos grandes
grandes desafios do BNU tem a ver com o entrar mais no segmento das pequenas e médias empresas, que não têm uma grande... proporcionalmente não têm uma expressão significativa em termos da carteira de clientes do BNU. Perguntava-lhe se esta situação, esta crise, poderá ser um bom pretexto, digamos assim, uma situação favorável para que o BNU consiga entrar neste mercado. Porque há muitas PMEs que precisam precisamente destas linhas de crédito, etc. Mas, por outro lado, também há muitos bancos a querer fazer o mesmo serviço. Como é que olha para esta situação? Claro. O BNU tem cerca de 240 mil clientes e a trabalhar ativamente com o banco admito que estejam 80 ou 90 mil. E, portanto, o primeiro grande desafio é pôr mais clientes a utilizar o BNU como primeiro banco, porque o primeiro banco leva aí 70% do movimento que um cliente faz. Depois estamos muito bem, muito próximos, digamos, das entidades do governo, dos funcionários públicos, dos casinos, dos funcionários dos casinos. Temos digamos, cotas de mercado muito interessantes na camada da população, se calhar acima dos 40 anos, e depois não temos cotas tão interessantes nas camadas mais jovens e nas PMEs. Portanto, é um desafio grande. O que é que acontece? O BNU, ao fazer parte do grupo Caixa Geral de Depósitos, que tem, digamos, uma entidade que o supervisiona, que é o Banco Central Europeu, tem que obedecer a critérios de avaliação de risco, que falamos há bocadinho, que se baseiam muito na capacidade de reembolso e menos nos colaterais. Macau ainda vive numa situação em que o crédito é muito feito na base do colateral e menos, digamos, na capacidade de reembolso. E o que acontece também é que os balanços das PMEs não são, na sua quase totalidade, não são auditados e não refletem a boa situação em que elas, porventura, poderão estar. Portanto, normalmente, quando olhamos para um balanço de uma PME ou para uma conta de resultados, nós sabemos efetivamente que essa PME é mais forte do que aquilo que os números representam. Mas nós, ao estarmos baseados em critérios de avaliação de risco que se baseiam muito nos balanços e nas demonstrações de resultados, temos uma desvantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes, porque olham mais, ou ainda olham bastante, ao colateral. Neste caso tem a ver com património. Património, uma garantia real, um aval. Uma hipoteca, por exemplo. Estamos a tentar desenvolver, e até na sequência de uma conversa que tive com a autoridade monetária, tentar desenvolver um modelo comportamental para as PMEs. Um modelo comportamental baseia-se num histórico da relação. Como é que funcionou a relação de conta, se houve incidentes, se não houve, que é qualquer coisa que é relativamente fácil de construir para particulares, mais difícil de construir para PMEs, mas não é impossível. Portanto, estamos a tentar construir um modelo comportamental para nos facilitar, digamos, a vida e facilitar a vida desses nossos clientes para trabalharem connosco. Eu admito que haja cerca de 40 mil PMEs em Macau e a trabalhar com o banco de uma forma ativa, se calhar estão 3 mil ou um bocadinho menos do que 3 mil. Portanto, há um espaço grande para crescer, vontade não nos falta, tecnologia temo-la, know-how também, e, portanto, é uma questão de conseguir ultrapassar estes obstáculos internos para poder conseguir fazer mais negócio e continuar a apoiar a atividade económica como o BNU faz desde há mais de 100 anos aqui em Macau. É uma questão decisiva nos dias de hoje e de algum tempo esta parte tem a ver com a presença na internet e no móvel. Como é que vê o BNU em comparação com os outros bancos de Macau nesse aspecto cada vez mais decisivo? Olha, eu fiquei admiradíssimo quando cheguei a Macau e vi que o BNU tem uma app fantástica. Tem uma internet banking muito forte, que compara com qualquer banco em Portugal. E como em Portugal as coisas estavam bastante ao nível daquilo que se faz melhor a nível europeu, eu diria que o BNU não fica atrás dos outros bancos. Tem investido bastante em tecnologia e hoje em dia é possível fazer quase todas as operações, desde transferências, que são coisas básicas, operações de bolsa, aplicações em depósitos a prazo, a compra de moeda estrangeira. Portanto, é possível fazer tudo isto via telemóvel. A nossa aplicação é muito user-friendly, é muito fácil de utilizar. Já temos cerca de 70 mil dos tais 240 mil clientes, mas temos 120 mil que trabalharam connosco de uma forma mais ativa. 70 mil ou 70 e poucos mil a trabalhar connosco através do telefone, e acreditamos que vamos continuar a crescer neste domínio, e isto também nos ajuda a chegar às camadas mais jovens
onde temos, digamos, como objetivo aumentar a nossa cota de mercado, digamos, neste mercado de gente mais nova e que está muito focada na utilização deste tipo de meios para pagamentos. Investimos também com parceiros para facilitar a vida das pessoas nos pagamentos. Já é possível fazer pagamentos nos supermercados, nas diferentes lojas, com o QR Code, com o telemóvel. Estamos associados à Macau Pass, passa publicidade, que agora vai distribuir, ou está a distribuir, os cartões de consumo, aquele cartão de 3.000 patacas, que depois há de ser transformado num cartão de 8.000. E estamos a trabalhar com eles e já temos cerca de 20.000 aderentes a trabalhar também com este sistema, que já não é sofisticado, é uma commodity que funciona. E cada vez mais comum. Muito bem, vamos avançar. Tem havido alguma especulação em torno da possibilidade de Macau se tornar uma praça financeira? Era esperado um anúncio nesse sentido por parte do presidente Xi Jinping há cerca de 4 meses, quando veio a Macau. Não se confirmou. O governo diz que também é preciso criar, antes de mais, uma base legal, naturalmente. Acha que esta é uma ideia que tem pernas para andar em Macau? Macau tem, passa a expressão, estaleca para ter uma praça financeira? Vamos ver, eu acredito que não será fácil, mas a partir do momento em que haja vontade e a partir do momento em que há dinheiro, quando há vontade e quando há capacidade para investir... E vontade política, que neste caso é decisivo. Tudo é possível. Precisa começar por algum lado. E os estudos estão feitos, segundo creio. A autoridade monetária estava com esse dossiê e, portanto, acredito que qualquer coisa venha a acontecer. Não haverá muitas empresas em Macau com capacidade para serem cotadas. Se calhar as utilities, os casinos, porventura, não haverá muito mais empresas com essa capacidade, mas há investidores e portanto, há dinheiro. Portanto, se calhar podem cotar aqui empresas da Mainland, podem cotar aqui empresas de Hong Kong, não sei. Tudo é possível. Podem começar apenas com o mercado de obrigações, podem começar apenas com o mercado com o green, com o mercado verde. Portanto, é possível. A partir do momento em que há vontade, há capacidade técnica e há capacidade de investimento, tudo é possível. Depois, é step by step, não é? Isto Roma e Viena não se fizeram num dia. Portanto, isto... Acha que esta aposta continua a depender da evolução da situação em Hong Kong, que parece que já foi há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo. Entretanto, depois esta questão da Covid-19. Esta aposta depende da região vizinha ou é uma coisa que só tem a ver com Macau? Eu acho que Macau deve fazer o caminho independentemente daquilo que se passa nas regiões vizinhas. Macau deve fazer o seu caminho. Se faz sentido ter aqui um mercado a funcionar, deve seguir esse caminho e não pensar que os outros mercados podem andar para trás ou para a frente. Deve fazer esse seu caminho, independentemente disso. Sendo que também não será Macau a ter a última palavra e a última decisão sobre esta matéria. Vamos falar de futuro. A questão da China e dos países de língua portuguesa, a Grande Baía, são áreas consideradas prioritárias para a atividade do BNU. Perguntava-lhe, quando a situação voltar ao normal, seja lá quando isso for, acha que para que haja um alavancar desta cooperação, de que se fala há muito tempo, a bola está mais do lado das empresas ou do lado institucional, falando da relação entre China e países de língua portuguesa? Vamos ver. Eu acho que quem tem estado bastante mais ativo de um lado do que o outro tem sido a China, porque a China tem promovido investimentos fortíssimos nos países de expressão portuguesa e em Portugal, que é a realidade que eu mais conheço, nomeadamente em empresas com grande dimensão, mas agora assistindo-se também a investimentos mais pequenos, nomeadamente no imobiliário e no setor agrícola. Portanto, tenho visto bastantes operações nesse domínio. Acredito é que faça sentido também haver um movimento inverso e haver empresas dos países de expressão portuguesa, nomeadamente, se calhar, Portugal e Brasil, no primeiro momento, poderão ter mais capacidade para o fazer. Admito que Angola e Moçambique num segundo passo e os outros países num terceiro momento, mas não é obrigatório que isso aconteça assim, mas que, no fundo, também olhem para a Grande Baía como uma oportunidade única para desenvolver os seus negócios. Eu confesso que quando cheguei cá e olhei para os dados da Grande Baía, fiquei realmente... Isto é um projeto realmente fabuloso, porque reúne
numa área que é sensivelmente metade de Portugal, portanto são cerca de 50 mil quilómetros quadrados, reúne 5% da população da China, 70 milhões de habitantes, mas 12% do seu PIB e 1/3 das exportações. Portanto, numa área relativamente pequena, metade de Portugal, nós temos um mercado interessantíssimo, e já me esqueci, e com 1,4 trilhões de dólares de PIB atualmente, e que tem perspectivas de crescimento a 10 anos de chegar a um PIB de 4,3 trilhões de dólares. Admito que estas estimativas agora, na sequência deste tema do Covid, possam ter que ser alteradas. Mas há expectativas de crescimento de negócios fortíssimas nesta zona. Portanto, países de expressão portuguesa que queiram olhar para a China, se calhar em vez de olhar para a China, que é uma coisa gigantesca, porque não olham aqui para Macau como uma porta de entrada? Porque nós falamos cantonense, mandarim, inglês, português, que se sirvam, digamos, do BNU e dos outros bancos que aqui estão, que encontrem parceiros de negócios aqui, porque são pessoas que já conhecem a realidade das 9 cidades que compõem a Grande Baía, Hong Kong e Macau, criem joint ventures para tentar fazer negócios na mainland China. Faz-me bem confusão, eu falo aqui com muita gente que acham que Portugal é só vinho. Não, o vinho se calhar representa 1% do PIB. Portugal tem empresas que competem com os melhores do mundo em vários setores. Eu, sem querer falar muito em nomes, mas eu diria os Amorins na cortiça, competem com qualquer empresa de cortiça a nível mundial. A Sugal, na área do tomate, são dos maiores produtores de tomate a nível mundial. Têm fábricas em Espanha, no Chile, em Portugal. Na área da pasta do papel, a Portocel, eu tenho a ideia que exporta, não sei, para 100 e tal países do mundo. Na área, por exemplo, do têxtil automóvel, estou-me a lembrar de uma TMG ou de uma cor azul. Eles produzem o couro dos volantes e das caixas de velocidade para as melhores empresas, não sei se para a Porsche, se para a Ferrari. Portanto, são empresas que competem com os melhores do mundo. Essas empresas, se associadas a investidores de Macau, que conhecem melhor esta realidade, conhecem melhor os temas da Grande Baía, eu estou convencido que poderiam utilizar Macau como uma plataforma para se estabelecer aqui, para começar a fazer negócios com estes 70 milhões, com este mercado de 70 milhões de habitantes, que têm perspectivas de crescimento aceleradíssimas, calhar maiores do que a maior parte das regiões do mundo. Certo, mas o que lhe perguntava era se, havendo estas oportunidades, e existem, o que é preciso para que as empresas que têm esse potencial, pelo menos no primeiro momento, façam essa aposta? Depende mais delas próprias ou depende mais da parte institucional, do desbloqueio de algumas dificuldades inerentes ao investimento num país culturalmente e economicamente muito diverso? O que é que eu acredito? No primeiro momento, que existe algum desconhecimento desta realidade. E aquilo que o BNU está a tentar fazer juntamente com a Caixa Geral de Depósitos é, digamos, dar a conhecer a existência deste tema da Grande Baía, por exemplo, em Portugal, com o ICEP, realizando encontros com empresários para o fazer. Estamos a fazer isso também com o IPIM nos países de expressão portuguesa. E estamos a fazer isso também com o IPIM nas 9 cidades da Grande Baía. Portanto, tentar dar a conhecer a existência deste projeto às empresas dos países de expressão portuguesa, tentar dar a conhecer a existência do BNU e do Grupo Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco em 5 dos países de expressão portuguesa, que esta realidade existe. Tentar depois juntar esforços com empresários locais para que isto possa ser uma realidade. Já há experiências, por exemplo, aqui toda a gente conhece a realidade da Superboc associada a um parceiro chinês. Não deve ser fácil, não devem ter uma vida fácil, mas o que é o principal mercado de exportação da Superboc neste momento é aqui a vizinha região. E, portanto, como a Superboc poderão acontecer mais negócios. Eu custa-me como português, e depois de ver que tivemos aqui uma presença de 500 anos, que haja tão poucas empresas a operar na China. Mas não precisam de ir para a China. Venham para Macau e utilizem este projeto da Grande Baía para se aumentar o seu grau de internacionalização, para fazer negócio e porventura, para aprender também uma nova realidade, porque esta realidade tem muita coisa por onde começar. Isso poderia também, naturalmente, aumentar o peso do BNU no universo da Caixa Geral de Depósitos. Nesta altura,
Sabemos que é importante, que tem peso, mas o que é que nos pode dizer para ilustrar esta relação e o significado do BNU no contexto mais vasto da Caixa Geral? O BNU, julgo que ao longo dos últimos anos terá representado cerca de 10% dos resultados da Caixa e nos anos maus da Caixa uma percentagem bastante superior. É a operação no exterior que apresenta o maior contributo. E ao estar, digamos, nesta região do mundo que tem um potencial de crescimento superior, poderá também continuar digamos, a apresentar valores muito interessantes para o Grupo Caixa Geral de Depósitos em termos de contribuição para o seu resultado. Muito bem, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Muito gosto. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.